Oi, como é que você vai? Tudo bem? Esse é o episódio 11 da série Leitura Comentada desse livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Bem-vindo ao nosso canal, Adriana de Castro Oficial. Meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e aqui a gente faz a leitura comentada desse clássico do desenvolvimento pessoal. A intenção aqui é desvendar esses princípios. Aliás, também eu convido você a ler o livro, a comprar. Essa daqui é uma edição da editora Sextante, acho que é a mais recente, de 2023. E conta pra mim, você que está acompanhando a série, você já usou algumas das técnicas que estão aqui nesse livro? Funcionaram? E você também já passou por algum tipo de situação que você não usou, que você já tinha visto aqui nessa série, e aí você percebeu, nossa, eu devia ter usado ali aquela técnica do Dale Carnegie. Conta pra mim as suas impressões, a sua experiência. É muito importante pra mim também e pra quem tá assistindo a série, essa troca de experiências, porque assim vamos crescendo juntos. Vou aproveitar também para pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque assim, sempre que tem um vídeo novo, o YouTube te avisa. Se você achar que faz sentido, curte também esse vídeo, porque assim o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa série e vamos seguir na leitura do livro. A gente está na parte 3, que é como fazer as pessoas pensarem como você. Nesse vídeo vamos falar sobre o capítulo 1. É impossível ganhar uma discussão. O Dale começa esse capítulo contando uma história que aconteceu exatamente com ele. Ele estava em uma festa muito elegante e nessa festa, uma pessoa que estava sentada na mesma mesa que ele disse uma frase, e ele falou assim, essa frase é uma passagem bíblica. E o Carnegie falou, não, essa frase que o senhor está falando é do Shakespeare. E a pessoa, não é. E aí ficou aquela discussão. Só que do lado do Carnegie tinha um grande amigo dele que era uma pessoa que entendia muito do Shakespeare. E ele perguntou para o amigo, fulano, essa citação que ele está falando não é do Shakespeare? E aí o amigo dele falou, não é não, tenho certeza disso. E o Carnegie não entendeu nada. Bom, terminou ali. Depois que eles saíram da festa, ele perguntou para o amigo, mas você não sabia que o que aquele senhor tinha falado era uma citação do Shakespeare? E o amigo falou, claro que eu sabia. E ele ainda disse aonde que ficava a citação exata no livro. E por que você não falou isso? Porque a gente era convidado de honra numa festa. O que você ia ganhar com isso? E aí caiu a ficha do Carnegie nessa hora, porque ele até conta aqui no livro que ele era uma pessoa acostumada a fazer debates e sempre querer ganhar um debate, ele tinha sido muito treinado para isso. E nessa hora ele percebeu que quando você entra numa discussão, você nunca ganha. Porque se o outro ganhar, você perdeu. E se você, entre aspas, ganhou, como é que vai ficar o outro? Vai ficar ressentido com você. E outra, ele diz aqui também nessa parte do livro, 9 entre 10 vezes uma discussão termina com cada parte ainda mais convencida de que está absolutamente certa. Ele fala, não vale a pena entrar numa discussão. Ele diz aqui também, olha, eu cheguei à conclusão de que só existe uma forma de ganhar uma discussão, evitando-a. Evite uma discussão da mesma forma que você evitaria cascavéis e terremotos. E é esse o princípio desse capítulo. Só existe uma maneira de vencer uma discussão, evitando essa discussão. E ele complementa falando aqui, olha, convencido contra a vontade, um homem ainda acredita na sua verdade. Quer dizer, não adianta, mesmo que você aparentemente convença o outro de que você está certo, no íntimo, a pessoa não concorda.
ela não vai mudar de opinião. Então, para que entrar numa discussão? Não faz o menor sentido, você só cria constrangimento. Imagina, a pessoa está ali numa festa elegante, para que ela vai ficar discutindo se a citação do convidado é do Shakespeare ou é uma passagem da Bíblia? Isso não vai fazer a menor diferença. Se você ficar batendo nessa tecla e falar, nossa, eu venci. Imagina se o amigo, ele colocou também o amigo numa situação constrangedora. Imagina também se o amigo fala, não, olha, ele está certo sim. Essa é uma citação do Shakespeare. Como a gente está dizendo aqui, a pessoa não ia concordar, ela não ia acreditar naquilo, ia criar todo um ambiente ruim, as pessoas iam ficar sem graça ali naquele momento. E para que tudo isso, né? Para você falar, não, eu sei mais do que você. Então, não é por aí. E nesse capítulo ele dá várias maneiras para que você converse com as pessoas e faça com que as pessoas pensem como você, mas usando outros artifícios, outras técnicas que não seja exatamente esse embate, essa maneira de ficar discutindo com o outro. Ele conta o exemplo de um vendedor de caminhões, que ele uma vez foi procurar o Dale Carnegie, falando que ele não era um bom vendedor, estava com problemas, que ele não conseguia vender os caminhões. E ele disse assim, quando vem um cliente e começa a falar mal da marca que eu vendo, eu falo mesmo, falo as verdades. Bom, não estava funcionando. E aí ele treinou essa pessoa e falou, olha, quando alguém for conversar, o que é uma boa técnica de vendas? Às vezes vem um cliente, começa a falar de uma marca concorrente, dizendo que ela é muito boa. Se o vendedor falar assim, olha, eu concordo com você, realmente essa marca é ótima, eles desenvolvem um trabalho excelente. Pronto, já tirou esse embate, né? Já neutralizou a oposição. E aí começa a falar do produto que você está vendendo. Sabe, tem uma frase que fala assim, tudo que você coloca, o foco se expande. Ao invés de você ficar falando da marca do concorrente, você vai colocar o foco no seu produto. Muito mais inteligente. O Carnegie, inclusive, fala que a verdadeira influência não vem do embate, vem da empatia. É também a maneira como você conversa com o outro. Isso me lembrou um exemplo que ele deu. A gente conversou sobre esse exemplo em algum dos episódios, agora não me lembro exatamente em qual aqui da nossa leitura comentada. Você lembra de um exemplo que ele disse que um homem comprou cortinas para a casa dele e acabou achando que ele fez um péssimo negócio. Chegou uma pessoa e falou, realmente você pagou muito caro por essas cortinas, não foi uma boa ideia. E aí o homem falou, não, como assim? Eu gostei. E depois, num outro momento, esse mesmo homem recebeu uma outra visita que falou, olha, você fez um excelente negócio, as cortinas são de qualidade, elas deram uma outra cara aqui para sua casa, ficou muito mais aconchegante. E aí o homem acaba falando, olha, você tem razão e tal, mas não é bem assim, eu achei que eu podia ter pesquisado um pouco mais. Quer dizer, tudo depende da maneira que você conversa. Se você entrar para o embate, não vai dar certo, que é exatamente isso que ele está falando aqui nesse capítulo, trazendo esses ensinamentos para o mundo corporativo. Às vezes você está em uma reunião de trabalho e você tem certeza ali que você está com um bom ponto de vista, você estudou muito o caso e você está encontrando resistência. Tem uma pessoa ali na equipe que não cede de jeito nenhum. Nessa situação, o que o Carnegie ia fazer? Fuja do embate. Não comece uma discussão que não vai dar certo. Talvez, se você estiver nesse momento, podia ser a hora de você, por exemplo, partir para pedir para as pessoas, vamos tomar um cafezinho, para quebrar ali aquele estresse do momento e aí começar a conversar com uma outra abordagem. Falar, olha, vamos analisar a situação então de um outro ângulo. O que vocês não estão achando que essa ideia não está sendo boa? Por quê? É toda a maneira que você vai conversar com as pessoas. Isso também tem tudo a ver com comunicação cooperativa, que é justamente também juntar dois pontos de vista. Tem até uma parte aqui do livro que ele fala sobre se você tem um sócio que pensa exatamente igual a você, se não tem nenhum pensamento diferente,
Então, esse sócio é desnecessário. Deixa eu até ver aqui como é que ele fala, olha. Acolha a divergência. Lembre-se do ditado: quando dois sócios concordam o tempo todo, um dos dois não é necessário. Exatamente como eu falei. Isso aqui é o bacana também numa equipe, né? Porque cada um vai vir com um ponto. E voltando à discussão, você, muito melhor também do que você ganhar uma discussão, é quando as pessoas ali se entendem e tomam juntas uma decisão. A chance do que foi acordado ali naquela reunião, a chance daquilo ir para frente e a chance de vocês atingirem o objetivo que vocês querem vai ser muito maior dessa forma, porque ele pontua bastante isso aqui no livro. Não existe você conseguir mudar a opinião da outra pessoa numa discussão. Mesmo que você, entre aspas, ganhe aquela discussão, mesmo que a outra pessoa fale, ah, tá bom, você tem razão, mesmo nessa hora, no íntimo, aquela pessoa não vai ter mudado de opinião. Ela vai falar, ah, tá bom, eu vou deixar, mas tá errado isso daí. E aí você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Falando sobre liderança, eu lembrei também de um livro do Simon Sinek chamado Os Líderes se Servem por Último, que ele fala dessa maneira de liderar, que muitas vezes a pessoa pode até pensar que está sendo forte porque está ganhando todas as discussões e todos os embates. Mas o verdadeiro líder não é esse. O líder verdadeiro é aquele que escuta, que acolhe e que vai pensando ali a sugestão de um, a sugestão do outro. Faz muito mais sentido uma liderança dessa maneira, que ele está pegando o melhor de cada um, deixando todo mundo à vontade, sem constrangimentos. Esse sim é o verdadeiro líder. Tem uma frase muito boa do Carnegie nesse capítulo que ele fala assim: você nunca convence uma pessoa quando diz você está errada. Agora, seja sincero, você já falou essa frase para alguém? E qual foi o resultado? A pessoa mudou de opinião? Conta aqui nos comentários a sua experiência, o que aconteceu. Finalizando esse capítulo, que aliás é bem curtinho, ele aqui dá no final algumas sugestões para você evitar discussões, evitar embates. Ele diz assim: desconfie da sua primeira impressão instintiva. Isso é muito bom também numa conversa. Às vezes tem um embate, a pessoa vem com outro ponto de vista e é interessante a gente parar para pensar, acolher aquele outro ponto de vista, aquela outra visão. Talvez essa pessoa, ao contrário do que você esteja pensando, ao contrário de você imaginar que essa pessoa esteja te impedindo alguma coisa, essa pessoa pode estar te ajudando. Ela pode estar chamando a sua atenção para um ponto que você não tinha prestado atenção. Então, entre as sugestões, ele também fala assim: fica mais calmo, respira fundo, porque às vezes a gente quer tanto impor a nossa ideia que a gente acaba também agindo pela emoção e não pensa, não raciocina direito. Então, às vezes até também não tomar a decisão ali no calor daquela situação, esperar um pouco e decidir em outro momento, tudo isso para evitar discussão, porque pelo que a gente viu aqui, de fato, gente, fala para mim, deu certo alguma discussão na sua vida? Evitar um confronto não é um sinal de fraqueza, é um sinal de autocontrole e inteligência emocional. Quando você vir, principalmente na sua família, que vai começar uma discussão, que você já está vendo que aquele caminho ali vai dar ruim, para, respira e muda o tom, muda as perguntas que você estiver fazendo, ao invés de ficar nesse embate, ah, você está errado, você fez aquilo, não é por aí. Você pode perguntar, olha, por que você está pensando assim? Às vezes a pessoa sabe alguma coisa que você não sabe, leu alguma coisa que você não leu. E é perguntar com aquele interesse genuíno que a gente tanto fala aqui. Não é debochar, é de fato querer entender o ponto de vista do outro. A gente vive numa sociedade que todo mundo quer influenciar, todo mundo quer ter razão, mas
aquela pessoa que de fato influencia é a pessoa que escuta e que respeita o outro. Se você quer ser ouvido, experimenta escutar primeiro. Se você quer influenciar, experimenta ter respeito pelo outro primeiro. No finalzinho desse capítulo tem um conselho do tenor Jean Pisse, que ele disse o seguinte, após 50 anos de casamento. Vou ler para você. Minha mulher e eu fizemos um pacto há muito tempo e o mantemos por mais zangados que estejamos um com o outro. Quando um grita, o outro deve ouvir, porque quando duas pessoas gritam, não há comunicação, apenas barulho e vibrações ruins. Concorda com ele? Concordo completamente. Esse princípio é para a gente ficar na nossa mente, gente. A única forma de se dar bem numa discussão é evitar essa discussão. Eu concordo completamente. Fez sentido para você as técnicas, o que ele disse nesse capítulo? Conta para mim nos comentários. Vamos finalizando por aqui. No próximo episódio vamos falar do capítulo 2 dessa parte. Olha o título do capítulo. Um jeito infalível de fazer inimigos e como evitá-lo. Ficou curioso? Vamos falar sobre isso na próxima semana. Você sabe, não é, gente? Toda sexta-feira tem um episódio novo aqui no YouTube com um capítulo desse livro, esse best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Algumas pessoas perguntam para mim se é fácil ler esse livro, se a leitura é agradável. Eu falo, gente, é muito agradável. Eu acho o Carnegie divertidíssimo. Olha aqui, tem uma foto dele. Por essa fisionomia, esse sorriso gostoso, dá para ver que realmente era uma pessoa que sabia fazer amigos, que sabia conversar como ninguém. E esse livro mostra todo esse espírito do Dale Carnegie. Vale muito a pena você ler esse livro, fazer essa leitura comentada aqui junto comigo. Se você ler o livro, eu acho que com certeza você vai entender o livro de uma forma muito mais profunda, vai entender as técnicas do Carnegie, vai conseguir aplicar essas técnicas de uma maneira ainda mais interessante na sua vida. E eu quero convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal. Está crescendo o número de inscritos, eu estou muito feliz por isso. Muito obrigada por estar comigo aqui nessa jornada de aprendizado. Me conta o que você tem aprendido, se você tem aplicado as técnicas do Carnegie no seu dia a dia, se esses princípios têm feito a diferença na sua vida está melhor, você tem feito mais amizades? Conta aqui para mim. Aproveita também para curtir o vídeo se você acha que faz sentido, comentar e também compartilhar com outras pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. Muito obrigada por você estar aqui comigo e te espero na próxima sexta-feira com mais um capítulo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Até a próxima. Obrigada. Tchau.